Ora, eu tinha conhecido o arcebispo, estamos a falar do arcebispo de Braga, o Dom Eurico Nogueira. Eu tinha-o conhecido quando ele era bispo de Vila Cabral, hoje Lixinga, no norte de Moçambique. Fiquei uma noite em casa dele, lá porque fui com o meu pai. Nós íamos a Vila Cabral, que agora se chama Lixinga, de avião. E depois de lá, o meu pai tinha feito um acordo com o posto administrativo da Marinha, no Niassa, e quando eles faziam um transporte de helicóptero, nós íamos lá. E, portanto, nessa noite dormimos em casa de Dom Eurico. Esta era a altura do ecumenismo. Era o princípio dos anos 70, fins dos anos 60, em que a Igreja Católica estava muito empenhada no ecumenismo e o meu pai e o Dom Eurico fizeram-se grandes amigos. Amigos genuínos até ao dia da morte, porque esta é a verdade. Quando o meu pai faleceu, o Dom Eurico foi de um carinho que é difícil de esquecer, porque foi realmente. Eram mesmo amigos. E eram amigos por uma razão, é que eles tinham ambos feito o curso de Direito antes de irem para o seminário. E depois tinham ambos virado arcebispos e tinham-se ambos encontrado dentro daquele espírito ecuménico daquela altura do Vaticano, numa situação em que ambos estavam com populações cristãs. A anglicana, apesar de tudo, no Niassa era maior que a católica, perante uma pressão islâmica que vinha da Tanzânia e que era uma pressão de missionação islâmica que estava a fazer uma espécie de pressão sobre a missionação católica que vinha do sul e a missionação anglicana que vinha do lado do Malawi. Esses dois homens encontraram-se de uma maneira muito interessante. Eles chegaram a fazer, por exemplo, capelas onde se fazia culto católico, culto anglicano, não tudo ao mesmo tempo, separadamente. Culto católico, culto anglicano e culto islâmico. Portanto, era realmente um esforço bastante avançado. Muitos anos depois, nem assim tantos anos depois, afinal, ele tornou-se arcebispo de Braga, eu fui para Oxford fazer o meu doutoramento e chegou o dia em que eu tinha que ir escolher a aldeia. E eu tinha tido um colega, o Manuel Vilaveira de Cabral, que me tinha sugerido que eu fosse para a zona da Ponte da Barca. Eu andava à procura de uma zona onde não houvesse povoados densos, onde houvesse povoação espalhada, e o Alto Minho parecia-me uma zona para aquele tipo de coisa que eu queria fazer a minha tese. E o Manuel tinha sugerido, talvez Ponta Barca, Bravães, para aquela zona, por ali e tal. Um dia pedi ao meu pai, que afinal o Dom Eurico, disse, sim, que engraçado, o João está em Oxford, mande-o cá. Sim, então, vem almoçar comigo amanhã. Eu lá meti no carro, fui almoçar com o arcebispo. O arcebispo que eu encontrei não era o mesmo. Mas era um homem mais gordo e depois não era um homem com a vontade de alguém que estava em África. Não, era um conservador, vestido com rendas e com roupas de arcebispo, possuído do seu estatuto, que em Braga, como vocês sabem, é realmente poderoso, sente-se. E ele sabia isso e tinha possuído isso. Ainda por cima estávamos num momento de pressão da direita e o Dom Eurico, nesse aspecto, era bastante ligado aos movimentos centro-direita, digamos, não era a direita ditatorial nem nada disso, porque ele era um democrata e continua a ser. Mas era centro-direita, era assim um PSD conservador. Então lá almoçámos, ele, um homem jovem, um pouco mais velho que eu, com uns 40 anos, um padre assim bonitaço alto, que era o vigário dele, e mais 2 ou 3 padres, lá almoçámos, falou-se sobre a minha tese e o que é que eu queria fazer, e eu perguntei-lhe, isso o que acha? Acha que eu vá para a Ponta da Barca? Não há problema, vai a Ponta da Barca, por que não? Eu dou-lhe umas cartas de referência. Olha, eu tenho que lá ir hoje à tarde, quer ir comigo? Aliás, não é quer, é queres. Ele tratava-me por tu, tinham conhecido como criança. E eu disse, sim, quero. Metemos-nos no carro, era um Peugeot azul, conduzido pelo vigário e eu e ele atrás. Íamos falando, passámos pela portela do homem, lá descíamos para a Ponte da Barca e depois virámos para a direita e lá fomos até Vila Chã e chegámos a uma aldeia. O carro para, ele não me tinha dito ao que nós íamos. E disse ele, padre não sei o quê, que era o tal vigário. Vamos ver então onde está o padre Adelino. E aparece a seguinte criatura.
Era um homenzinho assim, 1,40 m. Sim, mas talvez menos. Era pequenino. Era pequenino, vestido numa bata destas batinas de espécie jesuítica, preta, de alta a baixo, sujíssima, mas surrada, mas não podem imaginar. Como se fosse um padre construtor civil. Era o que estava ali à frente. Um pequenino, mexido, que falava alto, com uma voz assim, uma pronúncia marcada de minho. Ei, perdei para aqui e para ali, os Bs e os Vs e aquela coisa. O Dom Eurico Lamão apresentou e disse: olha, aqui tem o Sr. Cônego Avelino de Jesus da Costa, que é professor emérito da Universidade de Coimbra. Ele foi o catedrático de História até há pouco tempo. Estava a olhar aquilo. Quase não estava a acreditar. Como é possível? Pô, esta figura é uma figura tectónica, assim uma coisa saída da terra, percebem? Que ele fosse professor catedrático de História da Universidade de Coimbra, acabado de reformar-se. Mais tarde descobri e li o Censal do Bispo Dom Pedro, que é uma das obras de história mais interessantes sobre a zona, sobre toda aquela zona do Alto Minho e que aponta para as continuidades históricas, que são continuidades que chegam ao tempo dos romanos. É muito fascinante. E ele era um medievalista, mas da alta Idade Média. Fez um trabalho importante. Então, a que é que nós íamos? Bom, mas o Sr. Arcebispo quer ver o meu santuário. O meu santuário. Lá fomos ver o meu santuário. O Sr. Padre Avelino, quando era jovem, em 1917, era o Sr. Padre Avelino uma criança, um pastorzinho lá, vizinho dele, um dia, ao lado de uma pedra, tinha visto a Nossa Senhora. A Nossa Senhora da Paz, dizia ele. Era a Nossa Senhora da Paz, com uma estrela. O pastorzinho tinha visto. Tinha sido 2 meses antes da Fátima. 2 meses antes de Fátima. E depois, lá, o tipo importante na freguesia tinha ido falar com o Dom Sebastião Vasconcelos, que era a Pestana, que era o grande terratenente e o grande senhor poderoso da Ponte da Barca na época. Eu conheci os descendentes dele, gente muito interessante. Um homem que deve ter sido uma figura. E este homem lá fez a coisa para que se soubesse que tinha havido estas visões e tal, fez as declarações todas. Então nós entramos e o Padre Avelino tinha montado à custa própria, com as poupanças que ele tinha feito como professor universitário, porque realmente quem se vestia assim não devia gastar muito dinheiro, imagino eu, e portanto deve ter feito algumas poupanças, e o Padre Avelino tinha feito com as suas poupanças um santuário. Havia lugar para autocarros e tudo. E a gente entrava e havia assim umas coisas, era um enorme santuário. E depois, é claro que ao lado da pedra não dava jeito, então ele tinha mudado o lugar sagrado para outro lado. E aquilo era tudo mais ou menos montado por ele. Ao lado da pedra não dava jeito, estava muito perto ali do sítio onde eles tinham os animais na aldeia, não dava jeito. Então ele levou o altar mais para o lado e depois, porque ele queria mostrar que aquilo era uma coisa muito importante, então ele tinha montado, ele tinha um fascínio com cristal de pedra. E ali perto havia uma zona onde havia muitos cristais de pedra. Então o Padre Avelino tinha colecionado cristais de pedra, alguns deles gigantescos, e tinha feito todo um altar de cristais de pedra à Nossa Senhora da Paz, que ia ser o grande altar do grande culto, porque aquilo era mais importante que Fátima, porque tinha aparecido antes. Portanto, tinha sido 2 meses antes, tinha sido antes, em 1917. Portanto, e está registado porque o Dom Sebastião tinha feito um artigo no jornal local, vejam lá. Um artigo. E então, pronto, lá andámos, ele mostrou aquilo tudo e tal. Eu percebi que o Dom Eurico não estava muito feliz. Havia ali. E o Dom Eurico ia dizendo: "Oh, senhor padre, oh, senhor padre." E o outro explicava, não deixava que ninguém mais falasse. Explicava, e dizia, até que o Dom Eurico, que era um homem alto, e portanto devia ser quase o dobro do tamanho do outro, quase, assim, era uma coisa, era a montanha a falar para a formiga, quer dizer, era assim uma coisa.
para o outro, mas o outro era imparável. O outro ia um homem cheio de... Imaginem, a vida inteira, como professor catedrático em Coimbra, tipo, tinha lábia para aquilo tudo. Falava como um camponês, mas tinha lábia para aquilo tudo. Dava bem com o arcebispo, ele podia bem com ele. E o arcebispo parou. Eu já não me lembro das palavras precisas, ok? Mas eu disse, olha, eu tenho uma coisa para lhe dizer e agora o senhor vai-me ouvir porque eu sou o arcebispo. E o outro, pof. E ele disse, tenho notícias de Roma. E foi decidido que Fátima era mais importante. E, portanto, foi decidido que o melhor realmente era que esta particular devoção não fosse muito desenvolvida, porque, neste momento, o Santuário de Fátima desempenha um papel muito importante na fé católica e foi decidido por Roma, que eu lhe viesse aqui dizer, que, infelizmente, vai ter que fechar as portas. Mas, vocês podem imaginar a cena que o outro fez, e o arcebispo, nesse momento, era arcebispo. Não havia mais ali. Simplesmente disse não. E foi tudo o que ele tinha para dizer. Era o que ele tinha para dizer. E estava dito. E acabou-se. O homem lá protestou. Mas ficou assim meio entupido. Coitado, deve ter sido o pior dia da vida dele. Ele deve ter sonhado com a Nossa Senhora da Paz a vida inteira, coitadinho. E pronto, lá nos fomos embora. Voltámos a Braga. E nesse dia eu fui de volta para casa dos meus pais no Porto com 2 cartas de recomendação. Uma era para o padre da Ponte da Barca e outra para o padre da aldeia, que eu depois nos meus escritos chamo Passo, e que é um pouco abaixo. Passado umas semanas... Não, umas semanas, quê? Deve ter sido 3 dias. Meti-me numa... Eu tinha uma motazinha, tinha comprado uma motazinha, meti-me na motazinha, fui para ali acima e fui dar à Ponte da Barca. Na altura não havia estas autoestradas que agora há, demorava horas. E era perigoso, porque havia buracos na estrada, olha, nem podem imaginar. Mas enfim, eu lá fiz aquilo e fiz muitas vezes este caminho entre o Porto e a Ponte da Barca. Ui, no princípio não era fácil tomar chuveiro na casa onde eu ficava. Então eu... Mas enquanto lá tinha que voltar e tal. E também me faltava a comida e tal. Estava sozinho. Aquela viagem entre o Porto e a Ponte da Barca eu tive que a fazer muitas vezes. Ao sair do santuário, o homem tinha-se virado para mim e tinha perguntado, mas o senhor quem é? E eu expliquei-lhe, eu estou a fazer um doutoramento em Oxford, eu sou antropólogo. O senhor é antropólogo, o que está a fazer aqui? O senhor tem que ir para ali, para a Ermida, que é para a zona de Primitivo, que é coisa para antropólogo. Falou-me assim. Nesse momento, então, eu decidi que não ia para a Ermida, não é? Depois um dia hei de explicar a história da Ermida, que é bem interessante. Mas decidi isso. Pá. Então, lá cheguei à Ponte da Barca, fiz uma amizade com o padre da Ponte da Barca, que era um homem encantador. Mas o padre da tal aldeia que eu chamei Passo era a coisa mais complicada. Aí eu precisava que ele desse licença para que eu começasse a tratar com as pessoas, para arranjar um sítio para viver lá. E ele dizia que sim, mas depois, quando eu voltava no dia seguinte, dizia que ainda não teve tempo, e no dia seguinte dizia que não teve tempo. Estivemos quase 2 meses nisto. Até que um dia eu chego lá e ele sorri-se para mim. Sorri-se para mim e diz, olha, informei-me, e afinal aquela sua história é mesmo verdade. Você é mesmo filho de um bispo protestante. Engraçado. Como se o tipo me estivesse a explicar que afinal, que surpreendente, eu não lhe estava a mentir. Como se eu ficasse surpreendido pela minha própria falta de mentira. Era assim, era uma pessoa assim. No dia seguinte apresentou-me ao Morgado, que era um tipo engraçadíssimo. Um camponês, mas era um camponês que tinha uma espécie de investimento intelectual, uma espécie de amor histórico à própria condição camponesa, com quem eu fiz amizade e em casa de quem eu vivi. Não era a casa dele, era uma casa dele, mas não era a casa onde ele habitava. Era uma casa que ele tinha feito para uma filha que estava emigrada no Canadá. Foram muitos meses e semanas, e mesmo depois da minha tese, grande amizade. Até que um dia ele, em 1995, quando eu não estava lá, e sem que eu soubesse, morreu. Só soube quase um ano depois. Morreu num ataque de coração. E eu nunca mais voltei à Ponte da Barca.